Hoje o assunto é muito importante para você, amigo trabalhador. Deixa eu lhe fazer uma pergunta introdutória. Você sabe quais são os seus direitos, ou pelo menos quais são os seus 5 direitos aos quais você deveria saber de cor, a fim de que você, de alguma maneira, não tenha nenhum tipo de perdas ou prejuízos? É isso a dica de hoje, não é, doutor? Exatamente. E são ele, primeiro de tudo, o registro na carteira. Por quê? Porque o registro é o que formaliza o seu contrato de trabalho. É como se fosse a nota fiscal de uma compra, tá? É o que estabelece, tá? Quando começa, quando termina. Então, as condições daquele contrato estão no registro da sua carteira de trabalho. Então, sem dúvida, esse é o primeiro. O segundo seria, acho que o que todo trabalhador espera, o salário. O salário sempre respeitando o piso da categoria, e se a categoria não tiver o piso, tá, respeitando o salário mínimo. Ninguém pode receber menos do que o piso nacional. Com relação ao recebimento salarial, existe, obviamente, dias úteis que devem ser respeitados também pelo trabalhador. Sim. Porque há muita discussão. Bom, o meu dia corrido de trabalho, ele começa no dia 1º e encerra no dia 30 ou dia 31. Exato. Eu já quero receber no dia 1º, por exemplo. Não. Entendeu? Há de se respeitar uma data permissível para esse pagamento. Existem 2 modalidades de fixar uma data. Ou você fixa o 5º dia útil do mês, perfeito, que é uma regra, tradição, uma regra quase que geral. Tá? Então, quando você não estabelece nada, é essa regra ser adotada. Ou você pode, sim, fixar a data de começo das atividades daquele trabalhador. Vamos supor que você me contratou, tá, no dia 10 de cada mês. Perfeito. No nosso contrato pode ficar estabelecido que todo dia 10 é a data do meu recebimento. Perfeito. Tá? Então, isso é perfeito. Isso é um acordo que pode ser tratado entre ambas as partes. Pode, Empregador sem problema nenhum. empregado. O que não pode acontecer é você me contratar por para que eu preste um serviço mensal para você por um valor inferior ao mínimo permitido para a minha categoria ou para o salário mínimo, no caso não tenha categoria. O salário mínimo comercial. Exatamente. Terceira dica. Tá? Então, a gente teve carteira salário, assinada, depois salário, jornada. Jornada, em regra, tá? Lógico, a gente tem várias exceções, mas a gente vai tratar aqui de forma genérica. Então, regra, 8 horas diárias semanais. Podendo, tá, o trabalhador executar 2 horas extras diárias. Perfeito. Tá? Não pode ultrapassar 2 horas extras diárias. E a Agnello, então, começa a trabalhar 6 horas. Mas o Agnello é dono do próprio negócio, aí vai até 9 horas da noite, 10. Como é que faz? Quem vai pagar as horas extras dele? Ele vai ter que cobrar do próprio Agnello. Cara. Ninguém me paga, pô. Você começa a trabalhar às 6 horas da manhã, para 10 horas da noite, ninguém me paga, doutor. É verdade. Mas, para compensar isso, nós temos o quarto. Sim. Qual que é o quarto? É o descanso semanal remunerado, Agnello. Então, quando a gente fala descanso semanal remunerado, não é que no seu dia de descanso a empresa vai lá e vai te mandar o dinheiro, não. É que aquele dia de descanso que você vai ficar na sua casa, que você vai fazer o que você quiser, não vai ser descontado do seu salário. Isso. Tá? Então, esse descanso semanal, ele prioritariamente deverá ocorrer aos domingos. Mas, para a gente encerrar os 5 principais de hoje, nós temos também um muito importante e que muitos patrões, tá, esquecem disso, que seria o FGTS, o recolhimento do FGTS. Lembrando aqui, o FGTS é uma espécie de poupança forçada para o empregado, certo? E quem recolhe o FGTS é o patrão, tá? E é no percentual de 8% em cima do salário. Não é do salário mínimo. Por quê? Porque se o patrão, exatamente, se ele ganha 2 salários, é recolhido em cima dos 2 salários e não em cima do salário piso ou do salário mínimo. Então, lembrando, é em cima do salário que o funcionário recebe. Então, o FGTS é um dever do patronal, mas é um direito funcional. Perfeito.